Sabe quando parece que a gente está perdido, que as coisas estão acontecendo muito rápido na nossa vida e nós não estamos conseguindo acompanhar? É mudança externa, é mudança interna. As coisas estão evoluindo e parece que a gente fica meio desnorteado no meio de tudo isso que está acontecendo. Pois é, se você se identificou com isso, está passando por isso, ou já passou e não entendeu muito bem, eu estou aqui para te explicar um pouco sobre o que é isso na nossa vida, o que isso significa, a importância disso para a nossa evolução e também pode ter certeza. Se esse vídeo apareceu para você neste momento, é porque você precisa assistir ele. Então fica até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito importante para você. Eu resolvi trazer esse vídeo e eu até já tentei gravar ele 9 vezes. Sim, eu tentei gravar esse vídeo 9 vezes e só agora que eu consegui fazer ele dar certo. Por quê? Porque o título dele é "Esse vídeo chegará em você quando necessário". E naquele momento em que eu tentei gravar o vídeo 9 vezes, lá não estava certo, não estava indo, a mensagem não estava sendo passada da forma que eu queria que fosse passada. Então eu resolvi esperar uma semana, refrescar o que eu queria dizer na memória, e aqui estou eu para conversar seriamente com vocês sobre algo muito importante. E se agora está dando certo, e se agora você está assistindo, eu tenho certeza que é porque é para ser. Então, fica comigo. Como eu sempre falo aqui e também nas minhas redes sociais, nós estamos em constante mudança, em constante evolução. Eu até estava assistindo esses dias uma pessoa que eu sigo que se chama Mayra Rocha e ela estava falando sobre como nós mudamos diariamente. Nós continuamos sendo a mesma pessoa, então eu sou Luiz, mas eu fui o Luiz de diversas versões anteriores e a cada dia que se passa eu sou um Luiz diferente, mas eu continuo sendo o Luiz. O que acontece é que muitas vezes a gente fica preso numa ideia de o que eu sou, o que eu quero ser, e a gente não se abre para esse fluxo de mudança, esse fluxo de evolução que é natural da vida. Um dos maiores choques de quando eu comecei a amadurecer e evoluir foi de gostos que pararam de fazer sentido para mim, coisas que eu consumia antes e agora já não fazem mais sentido, pessoas com quem eu convivia e depois que eu comecei a amadurecer, eu vi que elas não somavam na minha vida e eu me afastei naturalmente. E chega um momento que a gente dá um choque, que a gente fala, caramba, eu estou mudando completamente, a minha vida está mudando completamente. Eu estou sendo uma pessoa totalmente diferente. E a gente até às vezes entra numa crise existencial. Acredito que quando a gente vê que aquela pessoa que eu era 2 anos atrás não condiz mais com a pessoa que eu sou hoje, a gente fica naquela dúvida. E aí? Será que eu continuo daquela forma que eu era, e era uma coisa que eu já sabia ser, ou será que eu me desafio, sigo essas mudanças que eu estou tendo e me torno uma nova pessoa, mas sem deixar de ser eu mesmo? Uma coisa que eu digo para vocês é que o processo ele não é linear. As coisas acontecem na hora e da forma que elas precisam ser. Então, se a gente fica preso no passado, até eu tenho uns familiares meus que brincam que quem vive de passado é museu. Se você não é um museu, então você não precisa ficar vivendo no passado. Por quê? Porque a gente precisa se abrir para o novo e saber que essa nova versão que está sendo criada nossa a cada dia, com o conhecimento que a gente está adquirindo, com a evolução que nós estamos tendo, essa versão somos nós mesmos. Por mais que de primeiro momento a gente não se conheça muito, a gente fica, caramba, as coisas que eu fazia há pouco tempo atrás, eu já não quero fazer mais hoje. O que está acontecendo comigo? Será que eu estou ficando meio louco da cabeça? Por que do nada eu estou mudando desse jeito? A gente precisa entender que se faz sentido para a gente e que se a gente está mudando naturalmente ou que a gente está entrando num processo de autoconhecimento e com isso as mudanças vão vindo também, não tem nada de mal em você se tornar uma nova versão mais alinhada com o que você é hoje. Para vocês entenderem um pouquinho, eu vou contar brevemente como é que foi para eu escolher a minha profissão atual. Quando eu saí do ensino médio, eu queria cursar medicina. Então, quando eu saí do ensino médio, eu tinha certeza que eu ia fazer medicina porque eu queria ser psiquiatra. Então, eu queria trabalhar com a mente das pessoas, mas por questão financeira, eu falei, entre ser psicólogo e ser psiquiatra, eu acho que eu vou ganhar mais sendo psiquiatra. Então, eu vou para essa área, já que as duas cuidam da mente humana. Ali eu fiquei 2 anos, quase 3, estudando incansavelmente para vestibular. Eu estudei, abdiquei de
toda a minha vida, vida social, não saía para nada, eu só ia para academia, voltava e ficava o dia inteiro fechado dentro do quarto estudando, até que chegou um momento em que, conforme eu fui passando por esses 2 anos de vestibular, que eu fui ficando sozinho, coisa que eu não fazia antes, que eu fiquei dentro do quarto, sempre estudando e de vez em quando vinham umas reflexões para mim, eu fui me perguntando, será que eu quero isso mesmo? Será que eu quero fazer medicina? Será que eu quero ser um psiquiatra? E não tem nada de mal a gente se questionar, mas a gente tem que se responder, porque a gente reprimir isso, pergunta boba, nem vou responder. Por quê? Se talvez é algo que está emergindo de você, vale a pena a gente dar uma atenção. E quando eu comecei a dar atenção para esses questionamentos internos que começaram a surgir, eu comecei a perceber que eu queria fazer medicina e psiquiatria muito mais por uma pressão externa do que eu mesmo, por conta própria, por vontade própria. Então ali eu comecei, ok, trabalhar com a mente humana é algo que eu quero muito. Então, ok, já tem um rumo, já tem um passo para onde eu devo ir. Agora, se eu não precisasse me preocupar com a opinião dos outros, o que eu faria? Ali comecei a estudar bastante sobre psicologia, comecei a seguir pessoas, psicólogos, então pessoas de referência da área, e ali eu comecei a ver que, eu acho que psicologia é o que eu quero. Mas daí eu entrei numa crise, eu falei, caramba, eu fiquei 2 anos estudando para medicina, e como é que eu vou dizer agora que eu não quero mais medicina? Simples, porque o Luiz, daquela época, quando começou a estudar para vestibular, para ele fazia sentido ser médico, psiquiatra. Mas depois de todo o meu amadurecimento, de 2 anos estudando em casa, de todo o meu autoconhecimento que eu criei nesse período, não fazia mais sentido. E daí, vale a pena eu ficar preso numa ideia do passado, de uma coisa que fazia sentido para mim no passado e não faz mais hoje? Ou vale a pena eu ver que hoje aquilo não fazia mais sentido para mim, me abrir para o novo e entrar na faculdade que eu queria naquele momento? Foi isso que eu fiz. Entrei em psicologia, ganhei uma bolsa por conta da minha nota no Enem, e ali eu vi, cara, ainda bem que eu escolhi essa faculdade, eu sou completamente apaixonado pelo que eu estudo. Mas, se eu tivesse entrado no começo, quando eu comecei a estudar para o vestibular, eu não teria a maturidade e eu não seria a pessoa que conseguiria desfrutar da faculdade igual eu consegui desfrutar depois de 2 anos em casa. Eu precisei passar por esse processo de ficar 2 anos em casa, estudando para vestibular, para eu amadurecer e evoluir, para daí eu conseguir desfrutar da faculdade de psicologia. Então o processo ele não é linear. A gente vai passando por algumas pontes até chegar ao nosso destino final. E a psicologia é uma das coisas que eu amo. Não quer dizer que eu preciso viver nela. Quer dizer que neste momento é algo que faz muito sentido para mim, que eu estou muito animado, que eu estudo com o maior prazer, mas que se no futuro parar de fazer sentido para mim, eu posso me abrir para outra profissão. Aqui o que eu estou falando de profissão, de faculdade, é só um exemplo para vocês entenderem das nossas mudanças. Muitas vezes a gente leva um baque. E a gente fica, meu Deus, mas eu fiquei tanto tempo querendo isso, mas eu fiquei tanto tempo dessa forma, e agora eu estou completamente diferente, agora eu não quero mais isso, agora eu quero mudar, agora eu quero fazer uma coisa nova. Faça. Se desafie. Se você está sentindo vontade, se para você faz sentido, por que não fazer? Se você antes não queria mais, agora você quer, faça. Antes você era uma pessoa, hoje você é outra. De um dia para o outro, a gente não consegue mudar de opinião. Tem até aquele meme do Twitter que a minha opinião só é válida por 24 horas. Depois de 24 horas eu já não sei se eu vou concordar com a minha opinião de ontem. Pois é, porque a gente está sempre em mudança. Amanhã, o Luiz de amanhã é um Luiz diferente de hoje. Eu de hoje sou um Luiz diferente de ontem. E assim a gente vai seguindo, as nossas vontades vão mudando, os nossos gostos vão mudando, a nossa mentalidade vai mudando. Pode ser para melhor, pode ser para pior, pode ser um ponto de vista. O que para mim é bom pode ser que para você não seja, mas se para você faz sentido e dentro do seu contexto de vida de hoje, se hoje faz sentido para você fazer algo, faça. Por mais que há muitos anos você queria outra coisa, que há muitos anos você estava pensando em ser outra pessoa, mas agora você não é tudo isso que você queria no passado, mas agora você quer algo em específico que você consegue fazer, por que não? Por que ficar se prendendo
ao passado, ao que nem está no teu controle mais. Eu percebo que muitas vezes, pelo menos eu tive isso, quando eu escolhi largar a medicina e fazer psicologia, eu tinha muito medo, medo do novo, medo de largar aquilo que eu quis por tanto tempo e que agora não fazia mais sentido para mim. Mas o medo, ele não mostra algo que você é incapaz de fazer. O medo só está mostrando para ti que é algo novo, que é algo que você vai estar se desafiando porque é fora dessa zona de conforto e que com isso você pode usar o medo a seu favor. Se a gente interpreta o medo como, meu Deus, eu estou recebendo um sinal paranormal de que vai dar errado, a gente vai ter medo de muitas coisas durante a vida. Se a gente for toda vez que tivermos medo, a gente parar e não fazer as coisas, a gente não faz nada. Tudo que é novo, tudo que tira a gente da nossa zona de conforto, tudo que desafia a gente, dá medo. Por quê? Porque a gente tem insegurança. A gente nunca fez aquilo, a gente nunca pensou em ser aquilo. Mas agora que para mim faz sentido eu ser aquilo, eu fazer isso, eu construir isso, me dá um medinho, porque há pouco tempo atrás eu não queria, mas agora eu quero muito. Então, eu vou mesmo com medo. Eu falo muitas vezes para algumas pessoas que pedem conselhos para mim, conselhos assim do dia a dia. Eu falo, vai com medo mesmo. Porque se a gente for ficar esperando a opção perfeita, o dia perfeito, a oportunidade perfeita, a gente estar da maneira perfeita, sem medo, seguro, a gente nunca faz nada. Sempre o início, sempre o começo, sempre algo novo vai nos dar medo, vai nos dar insegurança, a gente vai pensar o porquê que eu estou fazendo isso, mas a gente tem que ir dessa mesma forma, porque é assim que a gente consegue descobrir coisas novas, áreas novas, gostos novos, e é assim que a gente consegue se tornar uma pessoa nova, uma pessoa melhor. E assim, não é desonrando tudo que você passou. Se hoje você pensa diferente e hoje você quer fazer uma coisa diferente, é porque no passado você precisou fazer alguma coisa. Então, o exemplo que eu dei, eu precisei terminar o ensino médio, querer fazer medicina para eu ficar 2 anos dentro de casa, ali eu entender que medicina não era o que eu queria e eu ter a maturidade, o autoconhecimento para conseguir escolher psicologia e desfrutar da matéria. Então eu precisei passar por muitas coisas para eu estar aqui hoje. Então você estar aqui hoje não desclassifica ou desvaloriza o que você passou. Na real, você precisou passar por tudo isso que você teve no teu passado para você chegar aqui aonde você está hoje. Então, não é você não olhar para tudo que você passou, para todos os seus gostos, para todas as suas vontades, mas você enxergar isso com gratidão, porque te trouxe até aqui e te fez pensar da forma que você é hoje. Eu vejo tantas pessoas que começaram um trabalho despretensiosamente e ali se descobriram, se encontraram na área profissional, pessoas que foram ali conhecer uma pessoa sem muita expectativa, se desafiou e encontraram o amor da vida dela, uma pessoa que começou a criar conteúdo. Nossa, eu sigo muita gente assim, que começou a criar conteúdo, por exemplo, Studygram, olha eu gastando meu inglês, mas aqueles Instagrams de estudo, sabe? Com lettering, com essas coisas bonitinhas de caderno decorado, e hoje são grandes empresários do ramo de desenvolvimento pessoal. Então a pessoa teve que no começo postar foto de resuminho bonitinho para hoje, depois de muitos anos de criação de conteúdo, a pessoa ir identificando o que ela gostava de fazer e hoje ela ser uma referência dentro de uma outra área, mas ela precisou começar de algum ponto. A gente fica esperando começar do ponto exato, do ponto perfeito, escolhendo as coisas certas, mas às vezes a gente precisa fazer algumas escolhas e passar por algumas coisas para a gente chegar até onde a gente precisa chegar e até onde a gente vai ficar realizado em chegar. Uma metáfora para vocês entenderem isso é assim: vamos pensar numa porta. Você abre uma porta, aqui está a porta, você abriu a porta. Entrou, tem um caminho depois dessa porta. No final desse caminho tem 2 portas. Você fala, meu Deus, essa porta é esquerda ou a porta direita? Qual faz mais sentido para mim? Bom, eu acho que a direita faz mais sentido para mim. Você foi na porta direita. Depois dessa porta tem mais 2 portas. E assim você vai indo e abrindo as portas conforme faz sentido para você. Mas isso não faz você ter gastado tempo à toa ou não ter sido válido as portas anteriores que você abriu.
você precisou abrir a primeira porta para chegar na segunda porta, para entrar na terceira porta, e assim você foi seguindo e evoluindo gradativamente nos caminhos entre essas portas. Não sei se eu me fiz muito claro, mas eu quis trazer uma metáfora para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Você, meu querido, peraí, deixa eu fechar aqui meu notebook, agora o papo vai ser sério. Você, meu querido, minha querida, que está me assistindo nesse momento, você não está aqui à toa. Se você está aqui, tem um motivo muito bom para você estar aqui e um motivo específico. Você tem algo para fazer na tua vida. A tua vida não está perdida. A tua vida, por mais que ela possa estar mudando, você possa estar meio perdido, meio perdida com tudo o que está acontecendo, nada é à toa. Tudo o que está acontecendo tem um propósito maior e se a gente olha com os olhos certos, a gente percebe tudo o que está acontecendo por trás que nos favorece. Todo o processo que você está passando é necessário para que você se torne uma pessoa melhor, se torne uma pessoa mais forte e preparada para assumir coisas maiores. Mas você precisa entender isso. E quando os momentos difíceis passarem, você tenha calma. Um dia ou outro você não estar tão feliz, não estar tão animado, não tem problema nenhum. Tira o teu momento, mas saiba que são dias difíceis que estão passando e não que a sua vida é difícil. Às vezes aquilo que está te desafiando e que está te dando uma dorzinha de cabeça é justamente aquilo que quer te preparar para trazer uma coisa melhor, mas que antes você precisa passar por essa lição que a vida está te mostrando. Então você não está aqui à toa nesse vídeo, você não está à toa aqui nessa vida e você não está à toa passando pelo que você está passando. Pode ser que você esteja num momento bom, pode ser que você esteja passando por mudanças difíceis, mas tudo isso está te preparando para em breve uma coisa maior vir até você. Entenda isso. E eu não estou aqui sendo profético ou tendo um papo de coach com vocês. É a vida, é o que aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, eu tenho propriedade para dizer com vocês. Porque eu tive muitos dias em que eu estive triste, para baixo, queria desistir de tudo, mas eu respirava fundo, eu falava assim, dorme que passa. Dormia, fazia minhas coisas, cumpria minhas responsabilidades, dormia, no outro dia eu acordava e falava, ok, ontem foi um dia difícil, ontem está no passado. Hoje é um dia novo e eu posso fazer ele ser totalmente diferente. E ali eu ia conseguindo superar os desafios e hoje eu estou num cargo muito bom, eu ganho muito bem, eu tenho uma vida muito confortável, eu consigo viajar nas minhas férias, eu consigo comprar um celular de última geração, eu consigo me vestir super bem, mas as coisas não foram assim. Eu já passei muita vulnerabilidade na minha vida, eu já passei muita dificuldade. E eu precisei passar por aquilo para aprender a dar valor e aprender a construir o que eu tenho hoje. Então eu não construí as coisas com uma base já feita. Eu tive que, claro, com os meus pais, criar essa nossa base e criar essa vida mais confortável. Então eu aprendi nesse processo todo como foi chegar até aqui onde eu estou hoje. E com certeza isso me tornou muito mais forte. E eu posso utilizar esse conhecimento agora, de tudo que eu passei, para me tornar ainda melhor. Imagine se eu tivesse já chegado no topo, nascido no topo. Talvez eu não ia aprender como chegar nesse topo. Então, por mais que às vezes você esteja passando por algo que você olha e não faz sentido nesse momento, você está passando por isso, você fala, cara, pra que eu estou passando por isso? Eu não merecia estar passando por isso. Algum motivo tem. Você pode não estar entendendo agora, mas no futuro você vai entender. Tenha calma, tenha maturidade, use a sua razão e não só a emoção para passar por momentos difíceis que a gente fica muito sentimental, com o emocional a todo vapor. Use a sua razão. Use a sua razão para passar por isso e aprender com isso da melhor maneira, para que da próxima vez que algum desafio vir na tua vida, você estar mais forte e mais preparado ou preparada para conseguir passar por isso. Beleza? Gente, um vídeo assim do jeito que eu gosto, eu, você e eu conversando, aquele papo maduro, adulto. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que eu falo muito sobre isso e o pessoal tá adorando os meus conteúdos que eu tô postando lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vai lá, me segue que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não se esquece, comenta aqui. Como é que foi esse vídeo para você? Você se identificou com alguma coisa que eu disse? Comenta, qual foi a parte do vídeo que mais fez sentido para você? Espero do fundo do meu coração que eu tenha contribuído de
De alguma forma, acredito que se esse vídeo aparecer para você, tem um propósito. Eu consegui fazer só ele agora, então acredito que tudo tem um propósito. O tempo que eu consegui fazer, o tempo que você vai assistir, tudo isso está com uma missão por trás. Agradeço pela atenção aqui. Não esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, me segue no Instagram, que é muito importante para o nosso crescimento juntos. Obrigado, fique bem e até mais. Fui!